Olá, pedagogos do Brasil, mais uma aula, mais um conteúdo, mais uma temática muito importante para a nossa prática pedagógica, o carro-chefe dos pedagogos, e essa aula tem como tema Fundamentos da Educação Infantil. Nesse longo caminho ao qual nós temos percorrido, percebemos como surgiu a educação infantil, qual foi a necessidade por que ela surgiu e qual eram os ambientes e a clientela que ali era obrigada a estudar, a se manter nos espaços da educação infantil, e as mudanças, as transformações ocorridas com o surgimento da LDB nacional, número 9394 de 96, o surgimento dos documentos nacionais, em especial o referencial nacional para a educação infantil, o RCNEI, de 98, e até aqui o longo caminho que temos percorrido do final do século XIX até os dias atuais, as transformações, como a criança deve ser tratada e conduzida, como deve ser a nossa prática pedagógica e o nosso comportamento enquanto educadores dessa importante etapa da educação básica. Vem com a gente, a nossa aula está apenas começando. Para iniciar essa aula de hoje, nós já temos essa temática importante, o currículo na educação infantil. O que propõe as novas diretrizes nacionais? A gente percebe que a gente não pode mais ensinar qualquer coisa para as crianças da educação infantil, ou que lá esses espaços sejam só um depósito para deixar as crianças e a gente cuidar. Precisamos pensar nos 3 pilares: cuidar, educar e acolher as crianças de 0 até 6 anos de idade. Etapa essa definida em creche de 0 a 3 anos, o espaço pré-escola de 4 e 5 anos de idade, e a gente precisa amadurecer a ideia de se ter um currículo consistente do que se ensinar para essas crianças. A inclusão a partir da Constituição Federal de 88 de creches e pré-escola no sistema de ensino, formando com o ensino fundamental e o médio a escola básica, a educação básica, apesar de já ter provocado avanços na área da educação infantil, com a elevação do nível de formação dos seus educadores, necessita de instrumentos que articulem o trabalho pedagógico realizado ao longo dessas etapas, sem impor o modelo de uma etapa a outra. E aqui já percebemos o nosso trabalho, já percebemos essa pontinha do iceberg da nossa prática pedagógica, o que podemos fazer para melhorar, o que podemos fazer para que esses 3 pilares aconteçam na nossa prática: o cuidar, o educar e também o acolher essas crianças. As novas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, esse parecer, o CNE, o SEB, de 2009, era um documento de número 20 de 2009, e essa resolução de 5 de 2009, que define esses documentos nacionais referenciais para a educação infantil, fazem, em primeiro lugar, uma clara explicitação da identidade da educação infantil. A educação infantil, ela tem uma identidade diferenciada do ensino fundamental e do ensino médio, que também são etapas da educação básica. Condições indispensáveis para o estabelecimento de normativas em relação ao currículo e aos outros aspectos de envolvimento a uma proposta pedagógica. Já percebemos aqui o diferencial do currículo da educação infantil. Os objetivos gerais e a função sociopolítica e pedagógica das instituições de educação infantil. Com esses novos documentos e diretrizes curriculares nacionais para esse ensino, consideram que a função sociopolítica e pedagógica das unidades da educação infantil inclui esse artigo número 7, que é, primeiro, oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais.
primeira parte do nosso currículo do que fazer dentro da sala de aula, dentro do espaço da educação infantil, é oferecer essas condições e recursos para que as crianças tenham seus direitos civis, humanos e sociais realmente assumidos e realizados na prática. Depois, assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. A gente vai perceber que há esse elo entre o espaço escolar e as famílias. Possibilitar tanto a convivência entre as crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Iremos perceber que as crianças, elas aprendem com os adultos, mas elas aprendem também entre si. Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades da vivência da infância. Então, promover essa oportunidade de igualdade é essencial dentro da educação infantil, fazer com que todas as crianças elas se sintam importantes no processo de ensino e aprendizagem. Construir novas formas de sociabilidade e de subjetividades comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento das relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Percebemos aqui que ela trata como um todo, a criança como esse todo, e a partir desse todo, na subjetividade, na particularidade, na singularidade de cada criança, permear para que ela crie os seus próprios conceitos. Currículo e proposta pedagógica na educação infantil. Nós vamos começar a perceber realmente a nossa prática dentro da sala de aula. Receosos de importar para a educação infantil uma estrutura e uma organização que tem sido hoje muito criticadas, preferem usar a expressão projeto pedagógico para se referir à orientação dada ao trabalho com as crianças em creches ou pré-escola. Então, esses ambientes de creches e pré-escola, eles precisam estar realmente capacitados para acolher, capacitados para cuidar e capacitados para educar essas crianças, pautados realmente nesse trabalho pedagógico de orientação a essas crianças. Percebendo que elas aprendem diferentemente das outras etapas da educação básica, que é o ensino fundamental e assim como também o ensino médio. Esse projeto político-pedagógico é um plano orientador, ele vai orientar a nossa prática pedagógica, as nossas ações, as práticas que nós iremos realizar com as crianças. Ele vai definir as metas para o desenvolvimento dessas crianças, né? E ele vai ser esse instrumento político por ampliar as possibilidades e garantir determinadas aprendizagens consideradas valiosas em certos momentos históricos. Então, as crianças, elas não vão para esses ambientes para aprender qualquer coisa. Elas não estão ali sendo jogadas apenas num depósito, mas num ambiente que vai proporcionar esse desenvolvimento delas pleno de aprendizagem. A visão de criança e seu desenvolvimento. Como que nós, educadores, temos que pensar que essa criança, o seu desenvolvimento pleno, um conjunto de representações, valores e conceitos que expressam alguns pontos de consenso na área em relação à criança e ao papel do professor, face aos processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, estar por detrás das orientações defendidas pelas diretrizes. Com esse currículo em mãos, colocando aquilo que está na teoria, lá na nossa prática pedagógica do nosso dia a dia, nós vamos ter essa oportunidade de desenvolver essa criança e realmente fazer cumprir o nosso papel como educador lá da educação infantil. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Dada a sua importância, depois de fazermos aí esse estudo nos documentos nacionais que referenciam a educação infantil em todo o Brasil,
na consolidação de práticas pedagógicas que atendam aos objetivos gerais da área, eles serão aqui apresentados em detalhes. São eles, fazem parte do nosso currículo, fazem parte dessa etapa importante da educação básica, que é a educação infantil. Primeiro, os princípios éticos. É a valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Na nossa sala de aula de educação infantil, não pode deixar de faltar esses princípios éticos. Princípios políticos, não é aquele político partidário, mas sim a garantia dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Também é algo que a gente vai esperar muito do ambiente escolar, daquilo que ele politiza dentro desse ambiente, ele preza dentro dos ambientes da educação infantil. Os princípios estéticos, as crianças elas são movidas muito pelos que elas veem, o que elas tocam. A valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Então, o belo para elas é importante, elas visualizarem aquilo que elas estão compreendendo e aprendendo nos ambientes escolares. Subsídios para a elaboração do currículo na educação infantil. Depois de percebermos que é importante termos esse currículo, a quem recorrer, para que assim a gente possa criar os nossos objetivos propostos nos espaços da educação infantil, a meta do trabalho pedagógico nas instituições de educação infantil é apoiar as crianças desde cedo e ao longo de todas as suas experiências cotidianas, no estabelecimento de uma relação positiva com a instituição educacional, no fortalecimento de sua autoestima, interesse e curiosidade pelo conhecimento no mundo, na familiaridade com diferentes linguagens e na aceitação e acolhimento das diferenças entre as pessoas. Por isso aqueles 3 pilares tão importantes, eles não podem sair da nossa mente, eles não podem andar indissociável, eles têm que fazer parte dessa elaboração do currículo, que é o que a gente espera lá da nossa prática pedagógica, que é acolher as crianças, cuidar dessas crianças e educar essas crianças, fazendo esse elo entre a comunidade e também a família. A avaliação e a continuidade dos processos de aprendizagem das crianças. O que nos diz os documentos, do Currículo Nacional para a Educação Infantil em relação a essa avaliação e esses processos de aprendizagem? Consideram que a avaliação deve ser processual e incidir sobre todo o contexto de aprendizagem, ou seja, todas as atividades propostas, toda a rotina, a participação das crianças, tanto no lado individual quanto coletivo, a forma como o professor responde, dá resposta às manifestações e às interações das crianças, os agrupamentos das crianças entre si, o material oferecido, o espaço, tudo isso é a avaliação da educação infantil, é a rotina, é dia após dia, é perceber o desenvolvimento dia após dia das nossas crianças dentro desse espaço escolar. Isso nós estaremos fazendo de fato essa avaliação, avaliando essas crianças, percebendo a sua transformação dia após dia. Concepções teóricas metodológicas do ensino. Com a democratização do Brasil e a Constituição antiga de 46, os educadores se mobilizaram em prol da organização da educação nacional, retomando a ideia do plano. Por quê? Porque não existia um plano, era tudo solto, se ensinava o que queria, se dizia o que queria na sala de aula e nada tinha um norte, um objetivo a ser alcançado. E daí então a gente percebia que essas metas elas iam por águas abaixo, porque cada um ensinava aquilo que achava que era essencial.
Com a formação do professor da educação infantil, a gente começa a perceber que o currículo ele começa a ganhar forma e que a gente começa a perceber que a gente tem um objetivo para cumprir dentro da nossa sala de aula. E daí por isso a importância de se formar, a importância de estudar os documentos nacionais para que a gente tenha esse embasamento por completo dentro das nossas salas de aula. Formação de professores para a educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e os cursos de pedagogia, novos e velhos desafios. A formação inicial e continuada dos profissionais de educação para a educação básica é atualmente um dos principais temas de agenda das políticas públicas, porque a gente sabe que a gente está nesses ambientes que tudo vai se transformando, que vai chegando às crianças e que a gente precisa estar ali em profunda transformação e adaptação para acolher, para cuidar e para educar e bem essas crianças. E essa trajetória da formação do docente no Brasil, a gente começa a perceber que com a LDB, os seus artigos eles começavam a fomentar e complementar que era importante o professor se formar, que é importante para o professor estar ali imbuído daquilo que realmente ele realiza na sua prática pedagógica através da sua teoria, que é o processo formativo desse educador. E por aqui nós encerramos a nossa aula de hoje, percebendo que o quanto os documentos nacionais ele tem dado essa resposta positiva para que o currículo da educação infantil aconteça de fato, de forma como ele deve ser, para fomentar e aumentar o desenvolvimento pleno das crianças de 0 até 6 anos de idade.